Fala traders, beleza? Pessoal, tem sempre algum dos nossos colegas, algum dos meus amigos aqui me perguntando por que o gráfico deles não fica igual ao meu, né? Quando vocês me veem operando aí nas lives da nossa sala de operações, eu vou estar operando ou na minha conta pessoal real, né, dentro da Exness, ou numa das duas contas que eu tenho em mesa proprietária. Eu tenho três na verdade, mas estou operando ao vivo com a sala de operações em duas, né? Uma de 100 mil dólares da Founded Next e outra de 6 mil dólares da Founded Next, justamente como sugestão para os nossos amigos aí que queiram começar numa mesa proprietária, né? Então o que eu vou fazer? Como todos vocês que estão aqui na sala de operações, que me acompanham na sala de operações, ou operam em conta real na Exness, ou operam em conta de mesa proprietária da Founded Next, porque é uma das exigências e sugestões que eu faço para estar operando junto comigo aqui na sala de operações, eu vou mostrar o meu gráfico da Exness, da minha conta real, né, que está aqui. Esse é o gráfico da minha conta real do EURUSD, tá? E daí a gente pode configurar o gráfico do EURUSD no MetaTrader, no mesmo MetaTrader 5 e tal, na conta da Founded Next, por exemplo. Eu vou fazer as mesmas configurações para vocês entenderem, tá? Então o Will Cluster já está aqui na máquina, né? Já está aqui no arquivo, na pasta de dados aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. Então o cluster já está aqui nos indicadores, tá? Eu já deixo ele aqui. E os arquivos lá, os templates de configuração, todos que eu uso, eu deixei já aqui também, tá? Então, como que eu faço? Aqui na Exness, eu estou utilizando o passo do preço 6, tá? No EURUSD. Então, quando vocês abrem nas configurações aqui na engrenagemzinha no canto superior esquerdo, clicou na engrenagem, abre as configurações do cluster, tá? Quando vocês vão lá, interface, cores, preço, em preço eu estou usando, para ficar mais fácil a leitura para mim, do meu jeito de analisar, eu estou usando no passo do preço 6, tá? Então ele acumula 6 movimentos ali de níveis para depois mudar para o próximo, tá? Isso esteticamente, visualmente fica mais bonita a formação do intracluster, tá? Sessão, a minha sessão está começando às 16 horas aqui no MetaTrader 5 na minha conta real da Exness, tá? Então basicamente isso. E o cluster, como que eu estou fazendo a fonte de dados? Ticks ponderados, e a formação eu vou deixar aqui em 40, tá? Estava em 50 ali, mas eu vou deixar em 40. Tela, quadro e linha, cores eu não mexo. Informativos, ó, tem que tirar o ESC e o BID, tá? Não deixa ele selecionado não, porque daí dá pra gente ver as POCs no intracluster. E só. Ok, deu ok. Vai fazer a formação gráfica com o delta de 40, que aqui estava em 50, que eu tinha modificado o delta na semana passada em algum momento lá, não lembro porquê, mas questão de velocidade e tudo mais, tamanho de trade que eu queria pegar e tudo mais. Então ele está calculando aqui os clusters, já vai mostrar como é que vai ficar. Pronto, ficou assim, tá? Então vamos tentar deixar parecido, nunca vai ficar exatamente igual, porque são servidores diferentes, corretoras diferentes, que a mesa proprietária usa a Growth Next, e a Exness já é uma própria corretora, então ela tem a sua fonte de dados ali para formação gráfica
diferente da fonte de dados que a GrowthNext utiliza lá na FoundedNext, na mesa proprietária. Tá? Então, esse daqui é o meu gráfico da Exness. Tá? E eu vou puxar aqui para a esquerda para vocês verem só o gráfico agora da conta de 100 mil. Tá? Tem a conta de 6 mil e tem a conta de 100 mil, que é essa daqui que eu estou agora. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, o gráfico está aqui cru, né, o gráfico raiz aqui do nativo do MetaTrader 5. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar o U-Cluster nele. O que eu pego? Com o botão esquerdo, arrasto para dentro do gráfico. Vai aparecer a telinha aqui para habilitar, DLL, para permitir o Algo Trading. E eu já permiti. Calculou a formação dos clusters. Isso daqui é o cluster sem nenhuma configuração. Tá? O que eu vou fazer? Eu puxei no USDJPY. Deixa eu puxar aqui no EURUSD. Tá? Vou puxar lá o cluster para dentro. Permitir algo trade e ok. Vou até excluir aqui o USDJPY para depois a gente fazer de novo. Ok. Então, basicamente é como que o U-Cluster vai abrir sem nenhuma configuração. Posso fazer na mão ou posso simplesmente puxar o meu arquivo de dados. Deixa eu até salvar aqui. Vou ensinar vocês. Vou voltar aqui meu gráfico na tela da Exness, tá? Eu clico aqui, ó, nas configurações. Clico aqui em salvar. Tá? Diretório local, vai ter vários nomes aqui. Eu vou salvar com outro nome diferente essa configuração que está aqui, tá? Euro USD configurações sala de operações. Pronto. Tudo sem cedilha, sem acento nenhum, tá? EURUSD, configurações, sala de operações. E salvar. Pronto, salvei o template exatamente como está aqui, com delta de 40, com passo do preço já em 6, tudo bonitinho, né? O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no meu arquivo, na minha pasta de dados, em MQL5, em Files, e vou procurar esse arquivo, ó, EURUSD configurações, está aqui. O que eu faço? Eu dou um Ctrl C, copio ele, tá? Ou clico com o botão direito aqui e dá um copiar, beleza? Pronto, fechei. Vou tirar minha tela da Exness daqui para vocês verem a tela da FoundedNext. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou aqui no arquivo, pasta de dados, vou lá no MQL5, em Files, e vou simplesmente colar aqui. Vou dar um Ctrl V. Pronto, ele já apareceu aqui, ó. Beleza? Euro, USD, configurações, tal. O que eu faço? Eu venho aqui, vou fechar aqui o navegador, tá? Eu venho aqui em configurações e clico no ler. Ler, diretório local, EURUSD, configurações. Pronto. Ele vai ler e vai puxar, carregar as mesmas configurações da minha conta lá da Exness aqui nessa conta da FoundedNext, tá? Da mesa proprietária da FoundedNext na minha conta, no caso aqui de 100 mil dólares. Então, estou carregando os ticks. Então, isso facilita muito. Quem quiser depois desse template, é só me chamar aqui, manda mensagem para mim. Prefiro que seja lá pelo Telegram, tá? Ou pelo Instagram. Tá? O WhatsApp, nosso povo incomoda pra caramba. Meus dados aqui do Telegram
é @Lázaro Molina 1983, tá? Então @Lázaro Molina 1983, você me acha aqui no Telegram. Tem meu telefone também, obviamente, mas se for pelo Telegram eu respondo todos, tá? Então é mais fácil. Aqui está calculando os clusters já, exatamente com a mesma configuração que nós fizemos lá na conta da Exness, tá? Então, beleza. Então ficou muito parecido. Não vai ficar igual? Não, não vai ficar igual. Por quê? Fonte de dados diferentes, tá? Fonte de dados diferentes, mas fica bem parecido, tá? Deixa eu ver se eu consigo dividir a tela aqui. Eu vou tirar o EuroSD que está ancorado, passar para cá, vou chamar a minha tela aqui da Exness. Ó, esse gráfico aqui é o da Exness, tá? Deixa eu deixar ele menorzinho aqui. Deixa eu tirar o gráfico TIC. Tá bom. Deixar ele bem pequenininho aqui. Tá? E esse gráfico que eu estou trazendo agora aqui é o da Found. Deixa eu só ver onde ele está aqui no 5K. Vou deixar ele bem pequenininho também. Tirar o gráfico TIC. Vou deixar ele aqui, ó. Cadê a Exness? Então, basicamente ficou o mesmo movimento. Esse daqui da esquerda é o da Exness. Tá? Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem melhor. Então, o da esquerda é o da Exness e o da direita é o da Founded Next. A título de leitura, pessoal, cara, basicamente a mesma leitura se daria, tá? Porque aqui tem um excesso saindo para ausência e aqui tem um excesso saindo para ausência, tá? O penúltimo cluster ali está com bastante volume, né? Tá com excesso, e o último cluster ficou com ausência, tá? A leitura em si praticamente não muda, tá? Óbvio, você vai ter que ter seus devidos cuidados lá, mas faça igual eu, faça a leitura num único gráfico. Se você for ler tudo pelo da Exness, opera só na Exness, naquele momento, naquela sessão de trade. Se você for só operar na mesa proprietária, faz uma sessão só da mesa proprietária, tá? Depois, com o tempo, com a experiência, você vai ter mais controle aí para operar os dois ao mesmo tempo, talvez, fazendo uma única leitura. Aí é a sua opção, tá? Eu acho desnecessário, tá? Então eu vou puxar o meu gráfico da Exness aqui e vou voltar a ancorar esse daqui no gráfico aqui da Founded Next, beleza? Então isso é uma coisa, tá? Fácil de entender. Template é só aplicar o template, o mesmo que eu utilizei aqui, ou o template que vocês quiserem, tá? Tem o template que o Herbert usa, aquele mais cinza, fundo cinza, que é muito bom também de leitura, excelente, tá? Mas aqui o básico é isso, tá? Sempre aqui em cima vocês vão ver, ó, qual passo do preço que está. No meu aqui está vezes 6, ou seja, cada vez que o preço se move é porque já acumulou 6 níveis ali primeiro antes de mover novamente, tá? Então estou no passo do preço 6, beleza? Outra coisa, tamanho de delta, cara, para o EuroSD eu tenho operado ou no delta de 40, ou no de 50, 60 ou 70. Quanto maior o delta,
mais longo você pode colocar aquele scalp, né? Que nós fazemos mais scalp no nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui fez essa formação aqui de excesso, tá vendo o volume aqui embaixo? Teve um excesso. Quando ele chegasse aqui novamente nessa POC, provavelmente eu colocaria uma compra. Vamos supor que aqui fosse uma compra. Ó. Deixa uma compra aqui em azul. Tá? E eu quero pegar um trecho. Geralmente eu pegaria até a próxima POC. Né? A POC imediatamente anterior a esse movimento. Então eu pegaria aqui, ó, essa POC vermelha aqui. Ó. Vou deixar mais fininha aqui. E vou deixar numa cor verde, que seria meu take. Tá? E eu deixaria o meu stop aqui embaixo, abaixo dessa POC aqui, ó. Tá? Deixaria o meu stop aqui, vou deixar em amarelo, tá? Que é a cor que nós usamos aqui no dia a dia. Nossa, aí vai ficar feio, deixa eu deixar em dourado. Tá? Então isso aqui seria o stop, isso daqui seria o take. Tá? Tudo curto, pequenininho. Só que se eu quisesse, por exemplo, eu tô, hoje em vez de pegar 30 ticks por trade, quero pegar um pouco mais, tá? Dentro do meu planejamento, lá da minha planilha de planejamento, eu quero pegar um pouco mais. Aí eu mudo, posso mudar para minha leitura. Eu vou lá em cluster, vou lá em formação e coloco o delta de 70, por exemplo. A leitura praticamente não vai mudar. O que vai mudar é o tamanho do take que você poderia pegar. Você vai optar por pegar trades um pouquinho mais longos. É por isso que eu mudo, tá? o tamanho aqui do delta. Tá? Aqui é a fonte de formação aqui dos nossos clusters. A gente não usa time frame, né? Então cada delta desse, cada cluster desse, ele se forma quando atinge uma diferença entre o número de acionamentos de compra e o número de acionamentos de venda, ou seja, o número de ordens de compra e o número de ordens de venda. Quando atinge, no caso, 70, ele fecha aquele cluster e passa para o próximo cluster. Começa a formar já o próximo cluster. Quando aquele próximo cluster também atinge a diferença de 70, fecha e passa para o próximo, e assim por diante. Então, nós não dependemos do tempo para a formação do cluster. Nós parametrizamos para que ele se forme quando as negociações começarem a ter aquela diferença. Porque o que move o preço é a diferença entre a entrada e saída, né, de compra e venda. Se todo mundo está aceitando comprar e vender no mesmo preço, o gráfico não se move, né? Então, bem simples de entender, bem lógico. Vamos formar aqui os clusters então no delta de 70. Formou no delta de 70, tá? Então o que acontece? Aqui, como o movimento, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui o zoom para ficar mais bonito para vocês verem. Aqui teve essa acumulação aqui nesse delta e depois subiu por ausência. Quando ele chegou aqui nessa regressão intracluster, eu poderia fazer mais uma compra, que é exatamente onde está marcado essa linha azul aqui da minha compra, e eu poderia deixar o meu take aqui em cima, ó, nessa POC aqui de compra que teve em cima. Foi uma zona que teve bastante interesse nessa região, teve aqui também. Ou se eu quiser alongar um pouquinho mais, eu poderia deixar nessa POC aqui, ó, de cima. Porque teve bastante liquidez aqui, então natural que o movimento busque zonas onde teve maior liquidez. Tá? Então, em vez de pegar aquele takezinho mais curto, com delta maior, eu consigo visualizar oportunidades de deixar o meu trade um pouco mais longo. Só por isso, tá? Nada mais além disso. Óbvio, se o gráfico, por exemplo, se você estiver operando no mercado norte-americano, no SP500, e o gráfico estiver muito rápido, né, aquela volatilidade enorme, quanto maior o delta, menor a velocidade percebida na formação. Então, teoricamente, visualmente, você está vendo o gráfico um pouco mais lento, porque você forçou a formação gráfica a ser maior, né? A diferença
para formar um cluster ser maior. Então ele demora um pouquinho para formar o mesmo cluster, né? Então é por isso, controle de velocidade, controle da volatilidade ali, visual, tá? Não que tenha alguma interferência no mercado, mas tem interferência na nossa leitura, tá? Eu prefiro para o EURUSD, como o EURUSD ele é mais lento, é um movimento mais cadenciado, principalmente nos horários que eu opero, que é na madrugada, ele é um pouco mais lento. Então, com delta menor, os clusters se formam um pouquinho mais rápido, né? Me permite uma boa leitura. Como eu faço scalp mais alavancado, me permite tirar um bom lucro mesmo dessa maneira, tá? Mas se vocês quiserem fazer trades um pouquinho mais longos, mesmo que sejam teoricamente scalps, né? Mas um pouquinho mais longos, pode aumentar um pouquinho o delta. Aí vocês vão testando. O nosso professor Herbert sempre sugeriu que vai colocando um delta onde forme menos pavio possível, tá? Você viu que aqui formou um paviozão, aqui formou um paviozão, paviozão. Então, vai testando, tá? Isso não interfere na sua leitura. A sua leitura é conforme zonas de liquidez, né? Zonas de interesse, onde o mercado quer ir, onde o mercado não quer ir, e tradar dentro desses trechos, né? Então, é só você ir fazendo os testes aí devidos e modificando o delta. Eu vou voltar para o delta de 40 aqui, só para a gente manter a linha ali de raciocínio que eu estava tendo nesse sentido, tá? Mas basicamente, por que eu uso delta de 40, de 50, 60 ou 70 é por causa disso. Depende da velocidade de mercado, né? Depende do tamanho do trade que eu estou pretendendo pegar naquele momento, tal, mas é bem tranquilo. Deixa eu ver aqui. A outra pergunta que o nosso amigo tinha colocado para mim comentar aqui também nesse vídeo. Passo do preço eu já comentei. Ticks ponderados. Nós só usamos ticks ponderados, tá, na formação gráfica nossa. E quando usar o delta. Então praticamente eu já respondi tudo, tá? Vou só voltar aqui no ticks ponderados. Porque quando nós estamos no mercado norte-americano, por exemplo, dá para operar com volume real, que é muito bom operar com volume real. Mas como no Forex são várias corretoras, o mercado é descentralizado, ou seja, não é igual a B3, não é igual ao mercado americano, que é a Bolsa de Chicago, por exemplo, gerando toda a informação para a formação gráfica, né? No Forex nós temos que utilizar o recurso aqui de fonte de dados. Eu prefiro fazer a leitura em ticks ponderados, tá? Prefiro. Então, sempre será assim que vocês estarão vendo os meus gráficos aqui na tela, ticks ponderados, beleza? Deixa eu até voltar aqui meu take aqui, ó, minha simulação de take, né, pro tamanhozinho aqui que eu faria de trade, tá? Que não é tão pequeno assim, porque eu estou acumulando 6, né? Então é até um tradezinho razoável, como eu estou no passo 6 de preço, beleza? Então vou deixar aqui, ó, bonitinho. Outra coisa, no teclado numérico existem duas visualizações do intracluster aqui que eu utilizo. Essa daqui, que é correspondente ao número 3 do teclado numérico, ou a número 5 aqui, ó. Tá? A número 5, vamos lá na formação gráfica, informativo, ESC, ID. Dá um clique sempre, ó, clica para voltar, para juntar tudo, depois tira, vai dar OK, tá? Para vocês conseguirem ver as POCs aqui separadas, ó, da compra e da venda, tá? Você vê que aqui tem umas aqui que a venda, a compra começou a aceitar pagar em níveis superiores, né? Então isso é muito bom para a nossa leitura também, sempre bom, né? Ele está subindo aqui, ó, por exemplo, ó, teve um ratio manipulando nível a nível para cima, e a compra, ó, tinha venda aqui ofertando bastante embaixo, mas a compra começou a aceitar
comprar em níveis acima. Então o vendedor, que não é bobo nem nada, vendedor que eu digo, supostamente está um mercado todo parametrizado para ter cada vez mais lucro, entende o seguinte, porra, se estão aceitando pagar em níveis superiores, por que eu vou vender abaixo? Vou parar de ofertar abaixo e vou começar a ofertar mais acima. E isso força o movimento subir, tá? Se a ausência de oferta abaixo força o movimento subir, tá? Por quê? Porque quem vende quer vender no maior preço possível para obter maior lucro, tá? Quem compra, obviamente, quer forçar o preço vir para baixo, mas nem sempre consegue, tá? Porque se não tiver oferta abaixo e mesmo assim eles estão parametrizados ali para negociar, né, os HFTs da vida, os robôs aí da vida, eles vão ter que negociar em algum lugar, tentando obter lucro ali, pequenas diferenças, né, nível a nível. Então, se não tem oferta baixa, eles acabam tendo que negociar acima, e isso faz com que o movimento suba, né? E vice-versa, quando a compra se recusa, para de apresentar a demanda ali de compra, a oferta tem que necessariamente começar a testar níveis abaixo para ver se consegue executar, né? Então, movimentos de descida são forçados geralmente pela ausência de demanda acima, né? E assim por diante. Beleza, então basicamente isso que eu uso na formação gráfica aqui no uCluster, tá? Todo mundo que opera aí comigo sabe que eu utilizo o MetaTrader 5 como plataforma e a formação gráfica que eu utilizo é essa do uCluster, que é uma ferramenta russa, tão russa quanto o próprio MetaTrader, que é russo também, né? E é uma ferramenta de formação gráfica que nos permite parametrizar a formação do cluster, que nos permite, com isso, ter uma visualização de zonas de interesse, né? Permite ter um posicionamento melhor aonde que a venda não aceita mais negociar e aonde que a compra não aceita mais negociar. Então, dentro dessa faixa de preço, nós conseguimos deixar como referência para que quando houver oportunidade de venda, nós possamos vender com segurança, quando houver oportunidade de compra, nós possamos comprar com segurança ali e fazer os nossos trades buscando as nossas metas, né? Tinha interrompido aqui, estou colocando esse corte porque bateram no portão aqui, tive que atender. Como eu não sou youtuber, não manjo ainda dessas edições todas, eu tive que interromper e estou colocando aqui novamente essa parte do vídeo. O que eu tinha para passar era aquilo, tá? Como que eu configuro o Delta, como que eu configuro o próprio template aqui da minha visualização, da formação gráfica aqui que eu utilizo no EURUSD, tá? Mesma coisa se aplica para o USD JPY também, mesmo critério, né, de por que eu utilizo o Delta, por que eu utilizo o passo do preço, né, modificado e tudo mais. E se vocês tiverem algum conteúdo aí que vocês queiram que eu grave especificamente sobre o cluster, sobre a forma aqui como nós analisamos, deixa nos comentários ou me manda no Telegram ou no Instagram pra gente trocar essa ideia, tá? Eu faço aqui essas gravações e eu faço a sala de operações também para ter contato com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, né, que é trilhar a carreira como trader, encarando essa atividade realmente como uma carreira, tá? Então, basicamente isso. Eu não vou vender curso, não vou vender indicador, não vou vender nada, né? Eu quero cultivar um bom relacionamento com traders que também encarem essa atividade como carreira, tá? É difícil a gente comentar sobre isso com familiares que não estão no mercado financeiro, é difícil comentar sobre isso com amigos que não estão no mercado financeiro, então esse é um espaço para nós trocarmos essa ideia, né? Depois o pessoal, tem muitos que falam comigo no Telegram, no Instagram e no próprio WhatsApp também, porque acabam se tornando amigos, né? Então são pessoas que a gente troca ideia direto, faz sugestões aí de novas mesas proprietárias, faz sugestões de muita coisa, então basicamente isso, beleza? No dia 27 agora, aqui entre os meus inscritos no YouTube, a Founder Next me permitiu sortear dois testes do teste estelar, né, da mesa de $6.000 cada, tá? Então
quem for sorteado vai ter uma mesa de $6.000, vai ter o teste para passar na mesa de $6.000 com uma fase apenas, tá? Então, isso é bem legal. Tomara que a pessoa que ganha, as pessoas que ganhem, realmente queiram se dedicar a isso, né? Para poderem acompanhar os trades aqui que a gente faz todo dia na sala de operações, tal, e de repente isso for útil para ela passar também, e que isso transforme a carreira, né? Porque começar dentro de uma mesa proprietária é muito mais legal, né? Você não está colocando o seu dinheiro em risco, né? Então é bem interessante. Tá bom? Então era isso, só para concluir. Qualquer coisa vocês entrem em contato, deixem comentários, deixa like aí também para dar aquela fortalecida. E eu vou estar à disposição. Espero que todos os conteúdos estejam sendo úteis, né, para todos os traders aí que consomem, que gostam de consumir esse tipo de conteúdo, tá? Procuro não tomar muito tempo, ser mais objetivo, beleza? Então é isso. Saúde e sucesso para vocês, tudo de bom. Até o próximo vídeo.